Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera aí do Vestibular Cidadão, um abraço a todo mundo, a todo o pessoal, o professor Eric, Davidson e a todo o pessoal da equipe, principalmente vocês, alunos aí que estão estudando para os grandes vestibulares para o Enem, né? Que foi adiado, mas os nossos conteúdos continuam ainda aqui com todo vapor. Pessoal, vamos lá, eu quero trabalhar um pouco hoje, vou falar com vocês sobre histórico e classificação um pouco da tabela, né, na verdade dos carbonos, tá? A classificação dos carbonos, e vamos trabalhar um pouquinho sobre esse capítulo. Eu quero mostrar para vocês uma coisa bem simples, como é simples demais reconhecer uma cadeia, como é simples demais reconhecer um carbono primário, terciário e secundário, tá? Eu quero mostrar para vocês a conversão de fórmulas, porque vocês vão tanto encontrar fórmulas condensadas estrutural, tá? Vou falar sobre a classificação dos carbonos, tá? Classificação de como os carbonos são classificados, primário, secundário, terciário, quaternário. E vamos falar a classificação das cadeias e vamos falar um pouco também sobre hibridação. Beleza, pessoal? Vem comigo aqui. Um pouco da história, né? Nós podemos dizer que na vida, né, que não há vida, nesse caso, sem ter água, né? A gente olha assim, a água é um dos componentes, um dos fluidos vitais. E o carbono, ele é um composto em que se encontra em tudo. Se encontra na maioria das substâncias que são encontradas, tanto o carbono como o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Dentro da química, né, esse conteúdo, são divididos, por exemplo, duas grandes áreas. Primeiro é a química orgânica e segundo, a química inorgânica. Esses dois aqui, tá? A química orgânica, gente, ela corresponde ao estudo da substância obtida a partir dos seres vivos e animais, tá? Essa era uma forte relação defendida na época por Bergman e outros pesquisadores da época. Enquanto que a química inorgânica, ela compreenderia o estudo das substâncias encontradas na atmosfera, nas costas e em todos os lugares, né? Que se podia ter ali no reino mineral, né? Essa é a classificação mais antiga que se tinha, né? Até que Berzelius, na época, né, criou uma teoria, a teoria, tinha muitas teorias na época, entre elas está uma teoria da força vital, né, em que uma substância orgânica só poderia ser obtido de uma matéria orgânica, ou seja, se existia a teoria que só um ser vivo produziria um ser orgânico, né? Foi daí que, na época, até Berzelius, em cerca de no século XIX, né, 1848, ele formulou a teoria da força vital, em que um organismo vivo seria capaz de produzir uma substância orgânica, mas nunca se poderia ter uma substância inorgânica a partir de uma coisa inorgânica. Era essa que é o conceito antigo, né, que se tinha. Química orgânica, a química dos seres vivos, dos vegetais, animais, enquanto a química inorgânica do reino mineral, né, da costa terrestre, da água, aquele que não se tinha vida. Essa era a ideia que se tinha. Até que na época, né, o Haller, ele sintetizou a amônia, né, e a sintetização, né, do cianeto de amônia, ele obteve a ureia. A sintetização, né, do cianeto de amônia, ele obteve esse composto aqui, que é a ureia. Então, a obtenção desse composto, ele tirou aquela teoria da força vital antiga de Berzelius, de que eu tenho uma coisa que é um composto inorgânico, obtive um composto orgânico. Aí a gente começa a aniquilar os conceitos antigos, né, da química orgânica e inorgânica, e criar novos conceitos, né? Porque o cara conseguiu de uma coisa que é inorgânico, uma coisa que é inorgânica, criar uma coisa orgânica, que era a ureia, que eu só obtinha através da urina, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para esse símbolozinho aqui, ó, esse delta aí. Isso na química, né, significa aquecimento, tá? Aquecimento, né? Dentro da química, quando está dentro dessas reações, dentro da reação, nós temos nesse caso aqui os nossos
reagentes e temos o nosso produto. O reagente que nós colocamos aqui, aquecemos a uma certa temperatura e obtemos o produto. O que aconteceu? O cara pegou o cianeto, aumentou a temperatura, aqueceu e obteve a ureia. Beleza? Então, essas teorias com o tempo foi mudando, né? E hoje, atualmente, no nosso dia a dia, na química aí, para os caras que querem estudar aí engenharia química, na área da química, até mesmo no ensino médio, né? A química orgânica é considerada a química que estuda os compostos dos carbonos, né? Então, é claro que tem as exceções, tem algumas estruturas orgânicas, né? Mas a maioria, em sua contemplação, é a área da química que estuda os compostos que têm carbono, que contém carbono em sua estrutura. Enquanto que a química inorgânica, né? A química inorgânica é, ela nesse caso é o composto que o carbono não estão presentes, né? Eu gosto de chamar a atenção sempre aqui, ó, que alguns compostos contêm carbono, mas não são inorgânicos, tá? Para que se aproximar mais das características do carbono inorgânico, algumas substâncias contêm carbono, mas não são classificadas como inorgânico. Elas são também conhecidas como composto de transição. Ele dá, por exemplo, o exemplo aí, ó, do monóxido do dióxido de carbono, né? Tem carbono, mas são compostos inorgânicos por causa das suas fases de transição, tá? Depois a gente comenta sobre isso, mas isso é importante, tá, gente? Vamos adiantar um pouquinho para frente aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui, você olha para essas estruturas, de cara eu perguntaria aqui, Jackson, me responde aí, esses compostos são orgânicos ou inorgânicos, né? Jackson aí da sala aí do vestibular cidadão, logo responderia, ô Emerson, tem muito carbono nessa estrutura. Então eu já diria, são compostos orgânicos, compostos que têm ali carbono na maioria em sua estrutura, tá? Então, o carbono, gente, ele tem uma capacidade única, tá? O carbono, deixa eu escrever aqui ao lado para vocês. Ele tem uma capacidade única de formar várias ligações. Ele é tetravalente. Ele possui uma, duas, três, quatro ligações, tá? A tetravalência de formar quatro ligações. Então, essa é a facilidade. Alguns desses carbonos, é claro, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, ele pode fazer duas duplas, quatro ligações. Ele pode fazer quatro simples. Eles podem fazer duas duplas, como eu tinha comentado com vocês. Ele pode fazer uma tripla e uma simples, tá? Ele pode fazer uma dupla e duas simples. Então ele tem a capacidade de formar de uma diversidade de cadeia, tá, gente? Comparando os tipos de ligação, é ótimo, gente, porque, como eu tinha falado para você, ele tem uma tetravalência, mostrar para você, ele pode fazer as ligações aí, ó, simples, uma dupla e duas simples, uma tripla e uma simples, ou duas duplas. O hidrogênio, por exemplo, ele é monovalente, porque ele só consegue fazer uma ligação, tá? Mono de um. Se você quiser lembrar, porque é professor de história aí, né? Frederico, ele pergunta assim: o povo hebreu era um povo monoteísta. Aí você lembra o único Deus. O povo egípcio, ele era politeísta, poli de muito, né? Poli de muito. Então, mono, ele só é uma única ligação. O oxigênio é bivalente, né? Consegue fazer ligações simples, duas ligações simples, ou uma ligação dupla. O nitrogênio é trivalente, ó, é três ligações, uma dupla e uma simples ou uma tripla. Os halogênios, né, lá perto do gases nobres, são monovalentes, tá? Só fazem uma única ligação. Beleza, gente? Então, comparando os tipos de ligações, né, essas estruturas dadas, podemos reparar que na química orgânica predomina as ligações covalentes, tá? As ligações covalentes são as ligações que é compartilhamento de elétron, tá? Nas ligações iônicas, você tem nesse caso a doação de elétron, ou seja, a ligação de NaCl, né? O cloreto de sódio. O sódio doa um para o cloro, o sódio fica Na+, e como o cloro recebeu um elétron, fica Cl-, né?
Você está lembrado que na sua estrutura do sódio, na seu último nível, ele tem apenas o quê? No último nível aqui, um elétron. E o cloro, no seu último nível, tem 7 elétrons. Ele pega, doa esse elétron para o cloro, né? Para o cloro. Ele doa esse elétron para o cloro, ficando na última camada do cloro 8 elétrons. E o cloro desaparece com essa aqui, ficando só apenas com a penúltima camada. Beleza, gente? Então, é, é importante esse tipo de ligação para vocês conhecer. Algumas questões vão exigir de vocês que você tenha o conhecimento plausível nesses tipos de ligações, né? Se ele é tetravalente, se ele é monovalente, se ele é bivalente, se ele é trivalente, tá? Para lembrar a você, tetravalente. Cuidado que não é 3, teta é 4, né? Brasil é tetracampeão do mundo. Tetracampeão do mundo, então que possui 4 títulos. O Brasil é pentacampeão do mundo, possui 5 títulos. Beleza, pessoal? Vamos para frente, me acompanha aqui, por favor. Comparando a solubilidade, né? Isso só para mostrar, por exemplo, que compostos, por exemplo, que têm ligações covalentes, né? Ligação molecular, ele tem uma solubilidade mais difícil, é mais difícil de solubilizar, né? A maioria dos compostos inorgânicos é bem solúvel, enquanto que o inorgânico, né, o orgânico, ele é mais insolúvel. Né? Então é só para mostrar esse ponto para vocês. Agora acompanha aqui comigo, comparando a capacidade de sofrer combustão, os compostos orgânicos, né? Em sua maioria, o gás butano, metano, isopropano, ele tem uma capacidade muito boa de combustível, né? De pegar fogo, né? De você obter um produto de combustão. É por isso que se utiliza para abastecimento a gasolina, né? O diesel, o etanol, porque são compostos moleculares e esses compostos orgânicos têm uma capacidade muito grande de pegar fogo, de entrar em combustão, tá? A característica do carbono, por exemplo, né? Nós temos o primeiro postulado da época, que esse primeiro postulado mostrava que os átomos de carbono são tetravalentes, ou seja, consegue fazer 4 ligações ao átomo, né? O segundo postulado é que as 4 valências do carbono são equivalentes. Para entender melhor, por exemplo, a gente tem uma molécula aí em 3D, você está observando essas moléculas em 3D que está aí, essa forma, por exemplo, ela mostra a maneira adotada abaixo, representa a estrutura do composto, como ela é válida, né? Que não há diferença física ou química entre ela, pois representa o mesmo composto. Ora o hidrogênio está aqui, ora o hidrogênio está aqui, está embaixo, está em cima, está de lado, mas vai representar o mesmo composto, tá? É a valência do carbono, são equivalentes, não importa a posição que estão, vai ser o mesmo composto. O terceiro postulado, né, é o postulado que apresenta a capacidade única de formar diversas cadeias, ou seja, sequência de átomos de cadeias longas, né? Você pode ver, a gente pode formar uma cadeia enorme, por isso mesmo, porque o carbono ele tem essa facilidade por possuir uma maior quantidade de ligações e fazer ligações como essa, pode ser simples, duplas ou tripla, tá, gente? É uma capacidade incrível, né? Tem uma piada que diz assim, o que foi que o carbono disse quando foi preso? É o cara disse, ele falou que tinha direito o quê? A 4 ligações. É claro, 4 ligações. O carbono ele tem direito a 4 ligações. Tranquilo. Cara do carbono, gente, eu quero mostrar isso para vocês. O carbono, né, ele pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Emerson, quando é, Emerson, que eu vou ter, por exemplo, um carbono primário, né? Você vai ter um carbono primário quando ele estiver ligado só apenas a um carbono.